a volta de Jesus. Essa palavra tem dois objetivos, e o primeiro, queridos, é nos levar a refletir sobre a volta de Jesus e a importância de estarmos vigilantes e não distraídos com a rotina da vida diária. Que Jesus vai voltar, queridos, é uma verdade. As pessoas podem não acreditar, mas a verdade é que ela vai acontecer. Muitas pessoas atualmente pensam que já se tornou uma lenda, uma história que os avós contavam, mas na verdade é uma palavra que ela está tão viva quanto nos dias que foi entoada, foi ensinada por Jesus. E em Atos 1:11, quando Jesus, ele fala com os discípulos, no versículo 8, vocês receberão poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, e aí ele vai subindo aos céus, e nas nuvens ele some. Então 2 homens, como anjos, aparecem e falam com os discípulos, este mesmo que vocês veem subindo um dia, voltará. Jesus vai voltar, e essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior expectativa, não é para ter medo, não é para ficar inseguro, é para que alimentemos essa expectativa no nosso coração, e venhamos nos lembrar da eternidade, mas com essa convicção, nós precisamos tomar cuidado, para não nos distrairmos na rotina diária, que é um dos grandes problemas. Podemos nos envolver com muitas tarefas, muitas programações, podemos estar fazendo muitas coisas, de tal forma que venhamos nos esquecer. Por isso essa mensagem é para nos lembrar que Jesus vai voltar. E o segundo objetivo é então apresentar atitudes que exemplificam esse preparo que é necessário. Se nós precisamos estar preparados, estar vigilantes, o que nós podemos fazer para lidar com essas questões? Eu vou apresentar 3 pontos que envolvem um coração humilde, um coração paciente e um coração desapegado às coisas destes dias, mas apegado à presença de Deus. Amém, queridos? A ceia, como nós vamos vivenciar hoje, ela é um memorial de Jesus. E quando Jesus pede para que nós venhamos fazer, e é uma das ordenanças de Jesus, ele diz para que você se lembre, é um memorial. Quando ele diz isso, é porque é bem provável que muitos iriam esquecer. E para reforçar, ele disse, olha, façam em memória de mim. Em memória de mim, lembrem-se que vocês foram amados, e esse amor foi tão grande, mas tão grande, foi um amor que se doou, um amor sacrificial, um amor que não viu limites, mas se entregou para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante. É um memorial para nos lembrar de que somos amados e que pela fé somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas como o próprio Jesus disse, nós precisamos praticar esse memorial, a ceia do Senhor, até que Ele venha. É um memorial para nos lembrar que Ele vai voltar. E como a palavra nos ensina, Ele vai voltar para buscar a igreja, Ele vai buscar cada um de nós, momento em que seremos transformados, essa natureza corruptível, enganosa, ela vai ser transformada, seremos glorificados, estaremos com o Senhor para sempre. Quando eu digo que é uma máxima do Evangelho, porque é a nossa maior expectativa, a nossa maior esperança, o nosso maior querer. E quando nós entendemos essa verdade, nós voltamos para o texto que nós lemos de Mateus 24. Coloque na tela para a gente, por favor, Mateus 24, e vamos retornar aos primeiros versículos, que diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Ela faz menção, e é Jesus dizendo, ele faz menção ao tempo do dilúvio. Quando Noé começou a anunciar
que haveria um dilúvio e que destruiria toda a terra com água e que era necessário que eles entrassem na arca, as pessoas não acreditaram. Versículo de número 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes. Seguia sua rotina de banquetes, de festas, de casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. A vida das pessoas, queridas, eram normais, viviam como se nada fosse acontecer, como uma rotina diária, comum. E aí, quando nós vamos para o versículo 39, ele vai dizer, olha, não perceberam o que estava a acontecer, até que veio o dilúvio. Até que veio e levou todos, e assim será na vinda do Filho do Homem. Esse texto, queridos, para muitos, é um despertar, parece, de insegurança, medo, mas não é essa a intenção dele. É um texto que Jesus traz com a intenção de nos despertar, que assim como nos dias de Noé, podemos estar envolvidos numa rotina tão grande de programações, de banquetes, de casamento, de trabalho, de rotina, de vida normal, vida diária, e nos esquecemos de que há uma volta, a volta de Jesus Cristo, e que precisamos estar vigilantes, e que precisamos estar preparados, e para isso, não podemos nos perder, estarmos desatentos na rotina diária. Às vezes, queridos, eu fico me perguntando, diante de tantas coisas que almejamos, buscamos, nos envolvemos, o verdadeiro sentido. E quando percebemos as palavras de Jesus, não quer dizer que nós tenhamos que ser desatentos no que diz respeito às coisas do dia a dia, não. Precisamos ser responsáveis, precisamos cuidar da nossa família, precisamos honrar o Senhor em toda a nossa maneira de viver, mas não podemos nos esquecer de que há uma promessa da parte de Jesus, de que Ele virá. Quantas pessoas hoje, queridos, estão como nos dias de Noé, trabalhando, envolvidos com tantas coisas, mas se esquecendo que todas elas são passageiras. Mas há um alerta de Deus nessa noite para cada um de nós, para que possamos voltar a nossa atenção a Jesus, a sua palavra e a sua promessa de que Ele voltará. E o texto ele continua nos ensinando lá no versículo 42, dizendo assim, olha, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. O dono da casa, se soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Percebemos aqui a importância, primeiro, da vigilância. Vigiem. O que é vigiar? Vigiar não é vigia, irmão, para ficar com medo, não. Porque às vezes a configuração que chega é essa, a pessoa fica insegura. Não, não é para ficar inseguro, não é para ficar com medo. Quando a Bíblia nos ensina, através de Jesus, vigiem, Ele está dizendo assim, olha, estejam atentos, fiquem alertas. Não dá para brincar com coisa séria. Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. 10 noivas esperando o noivo, 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam preparadas, não vigiaram. E no alto da noite o noivo chegou, o noivo veio, no entanto, 5 delas estavam despreparadas. E não havia o que pudesse ser feito. Elas pediram, me dê um pouco de óleo, me dê um pouco. Mas aquelas virgens preparadas não podiam fazer o trabalho por elas. Isso nos ensina, queridos, que vigilância é individual.
em vigilância, é algo que eu preciso estabelecer para a minha vida, que eu preciso estar atento, eu preciso estar comprometido com essa verdade, e tão comprometido que eu estou preparado, e eu trabalho dia após dia, mantendo e fazendo a manutenção desse estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Contamos com a misericórdia de Deus, contamos com o amor do Senhor, sabemos que o seu sacrifício, nós recebemos ele, e ele, pela fé, é restaurador em nós, mas essa fé precisa ser mantida, ela precisa de uma manutenção na vida diária. E eu quero trazer exatamente isso, maneiras que nós podemos então nos preparar, uma vez que estamos tão convictos da volta do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero trazer, queridos, uma das formas muito bela, digamos assim, de se preparar, é buscando o nível mais profundo de quebrantamento na sua vida pessoal. Eu quero basear em Filipenses capítulo 2, versículo 5, e é um texto que fala sobre Jesus, a nossa maior referência. O texto de Filipenses capítulo 2, ele diz assim no versículo 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Veja nos primeiros versículos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é incrível que esse texto, ele quer nos ensinar, na minha interpretação, o que Jesus fez. O que foi a humildade de Jesus? E muitas vezes as pessoas pensam que humildade é pensar menos de si, se sentir inferior. Não. Em nenhum momento Jesus, ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele deixou de reconhecer quem ele era, o seu propósito. Pelo contrário, a sua convicção é o que levou ele ir até a cruz e se entregar por amor a todos nós. Mas o que nós percebemos da humildade de Jesus foi a capacidade que ele teve de pensar menos nele e um pouco mais nas pessoas. Desenvolver um nível mais profundo de quebrantamento tem muito a ver a aprender com Jesus essa humildade, que reconhece o meu valor, mas que apesar disso me dispõe a olhar o outro, a perceber o outro na minha vida diária. Jesus vai voltar? Vai. Preciso estar preparado? Sim, mas não somos uma ilha. Não vivemos isolados, não podemos pensar só em nós, pensamos também no outro e em formas de glorificar a Deus através do trato com as pessoas. Muitas vezes queremos nos preparar e temos, queridos, uma mensagem linda da paz de Jesus para o nosso coração, para cada novo dia. Mas não podemos nos esquecer que a manutenção dessa fé está associada a um coração humilde, a um coração que aprendeu a perceber o outro, a um coração que abriu mão da arrogância, da prepotência, da indiferença e se coloca a perceber o outro.
em especial a perceber as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Queridos, não dá para esperar ser uma pessoa generosa e humilde com quem Deus nem colocou no seu caminho. A humildade e a generosidade, ela tem que ser com gente que a gente convive todo dia. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Um sentimento de que não foi restrito a pensar só nele, mas que se entregou, por amor, se ofereceu ao outro, sabe? E menos arrogância, menos juiz das pessoas, sabe? Apontando o dedo, acusando, dizendo o que é, o que não é, e muitas vezes nos tornamos juízes porque as pessoas pensam diferente de nós. Como se o nosso pensamento fosse o único verdadeiro e que importa. Quando nós aprendemos isso, queridos, são formas também de nos prepararmos para a volta de Jesus. Quando aprendemos a amar, como Ele nos ensinou, esse amor incondicional, esse amor diferente, mas que restaura, que cria laços, que cura. Quando nós percebemos o texto de Lucas capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, Jesus ele ensina a parábola do bom samaritano. E é incrível que havia um homem no meio do caminho que tinha sido saqueado, foi machucado, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele ferido no meio do caminho. E ali passaram algumas pessoas. Passou um sacerdote. Passou um levita também. Mas quem ajudou foi o samaritano, que todos julgavam, todos pensavam que não fosse alguém de valor. E o que Jesus nos mostra com essa parábola é o quanto precisamos aprender a pensar no caminho da vida. Às vezes aquele sacerdote não fez por mal, às vezes faltava um nível mais profundo de quebrantamento. Aquele levita não fez por mal, mas havia necessidade de um nível mais profundo de quebrantamento. A humildade que Jesus nos ensina, queridos, é a humildade que percebe o outro. E como eu disse, estou sempre ministrando palavras que eu também ministro para mim. É um trabalho que nós buscamos desenvolver juntos, na vida diária, no cotidiano. Mas se você quer uma boa forma de se preparar para a volta de Jesus, é se quebrantando cada vez mais, abrindo o seu coração, estando atento ao outro, notando, percebendo, sendo amável. E começa com quem está mais pertinho de você, dentro de casa, com os irmãos do ministério da igreja, com os colegas de trabalho. Quando fazemos isso, estamos fazendo um bom caminho, nos preparando para a volta de Jesus. Segunda coisa que eu quero desenvolver, queridos, com os irmãos, é uma das formas de nos prepararmos para a volta de Jesus, é desenvolvermos a capacidade de esperar. Esperar com paciência. Vamos ler Tiago, capítulo 5. Essa escritura nos ensina algo importante. Tiago 5, versículo de número 7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do... Não tem outro contexto que não seja a volta do Senhor aqui. Não é ter paciência com nenhuma outra coisa, e nenhum outro processo. O texto é claro. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita.
Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Volta no versículo anterior, por favor, o versículo 8. Percebamos aqui que o texto do versículo 7, ele vai nos falar sobre uma expectativa, né? No versículo 7, por favor, ele diz assim, olha, vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento do fruto da colheita. Quando esse texto ele nos ensina essas palavras, ele está querendo nos mostrar assim, olha, é necessário paciência para esperar a volta de Jesus. Mas como que eu espero com paciência? Eu espero com paciência construindo uma expectativa. É aquela expectativa boa, aquela vontade boa. Jesus está voltando. É assim, Jesus vai voltar. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou estudar, eu vou ter meus sonhos, eu vou alcançar meus objetivos, mas se nesse caminho Jesus voltar, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É assim, queridos. É uma expectativa boa, sabe? E eu quero dizer, as pessoas estão perdendo a expectativa. As pessoas estão perdendo a boa vontade da espera. Parece que a volta de Jesus virou lenda para alguns. Lenda é história que nunca aconteceu, mas as pessoas acreditam. Mas a volta de Jesus não é, queridos. É real, é a palavra, e é o que alimenta o cristianismo, é o que alimenta aqueles que creem em Jesus, é a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa. Os nossos pés estão sobre a terra, mas os nossos olhos, o nosso coração busca por uma pátria muito maior, que é aquela que o Senhor está preparando para cada um de nós. Precisamos desenvolver a paciência, precisamos de ter expectativa, mas o versículo 8, ele fala assim, olha, fortaleçam-se no seu coração. Aqui, queridos, é lindo porque é um convite de individualidade. É incrível que todo texto que você vê sobre a volta de Jesus, ele fala sobre responsabilização, ele fala sobre autorresponsabilização. Fortaleçam-se no seu coração. Ou seja, é uma tarefa individual. Eu preciso alimentar essa expectativa no meu coração. Eu preciso fortalecer o meu coração nessa verdade. Muitas vezes, queridos, como nos dias de Noé, a rotina, ela pode acabar chegando e levando de nós essa expectativa, esse gostinho bom, essa boa vontade, sabe? E tudo que fazemos, tudo que nos envolvemos, nós fazemos para a glória de Deus, sabe? E não quer dizer que nós temos que sair para o mundo afora e só dizer, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Sim, precisamos ensinar, precisamos orientar, precisamos anunciar, mas acima de tudo, precisamos viver essa verdade, viver como se Jesus estivesse voltando hoje. Quantas pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, queridos? E como que eu faço isso? Com paciência. E poxa, como que eu espero com paciência? Honrando ao Senhor em toda a minha maneira de viver. É assim. Por isso que é uma preparação, não é mesmo? Porque quando eu preciso entender que a minha vida é uma resposta à minha geração e levar a geração a se conectar de novo com Jesus, aos princípios da palavra, a minha maneira de viver representa se eu estou ou não vivendo como alguém que está com esse preparo, que está com essa expectativa. Veja bem, quando o casal, ele decide viver uma vida que glorifica a Deus, ele está se preparando para a volta de Jesus.
Quando uma pessoa honra seus compromissos financeiros, busca ter um bom nome, ele está se preparando para a volta de Jesus. Quando uma pessoa decide tratar o outro com respeito, com dignidade, quando estende a mão para ajudar os necessários no seu caminho, nós fazemos isso porque estamos agindo como aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Tem gente que às vezes pensa, Jesus está voltando, é uma utopia tão grande que esquece de materializar isso na vida diária. Esperar com paciência é algo que as Escrituras nos ensinam. E todos que receberam uma palavra de Deus, uma promessa de Deus nas Escrituras, aprenderam muito com essa espera. Eu quero dizer uma coisa, essa espera que nós estamos aguardando, tem algo em especial para desenvolver em nós. Abraão esperou cerca de 25 anos para receber o filho da promessa. Sofreu humilhação. Com certeza as pessoas riam dele. Até ele mesmo não acreditava mais, parece. Mas ele decidiu ter uma postura de saber esperar. E foi com os 25 anos de espera, queridos, com paciência, que ele se transformou no pai da fé. Moisés, queridos, esperou 40 anos no deserto. 40 anos. Não era fácil. Esperar não é fácil. Mas ele se foi, a Bíblia diz, eu anotei, Números. Não anotei. Mas o livro de Números tem, falando que Moisés se tornou o homem mais manso e humilde que estava sobre a terra. Aprendeu a esperar com paciência. Quando nós percebemos a história de Davi, queridos, Davi venceu Golias e parece que depois daquilo, só fuga e caos. Saul se levanta contra ele, são mais de 10 anos de fuga e de luta, aguardando uma intervenção do Senhor. E a Bíblia diz que foi essa espera que transformou Davi no homem segundo o coração de Deus. Ana buscava por um filho, Ana clamava por um filho e esperou com paciência, apesar da afronta de Penina, apesar de tantas coisas difíceis na sua vida naquele tempo, mas foi através da espera de Ana que veio a ser mãe de um grande homem de Deus naquele tempo, o profeta Samuel, que foi um divisor na história do povo de Deus. Jesus, queridos, foram 30 anos como filho de um carpinteiro, desenvolvendo a arte da carpintaria, para começar o seu ministério e ser uma resposta de Deus para a salvação da humanidade. Perceba que esperar faz parte dos planos de Deus para a gente, e essa espera desenvolve em nós coisas maravilhosas. Lembre-se, esperemos com paciência a volta do Senhor. Eu quero finalizar no último tópico dizendo que podemos nos preparar para a volta de Jesus, desenvolvendo também um desapego necessário de tantas coisas, hábitos, costumes que se fazem necessários. Com base em 1 João capítulo 2, versículo 15, vejamos esse texto. As Escrituras nos ensinam que não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens.
isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Que texto, não é, queridos, que nos ensina a nos desapegar daquilo que não é eterno, daquilo que não agrada a Deus. Desapegar é uma das tarefas que precisamos aprender a desenvolver nesse caminho de espera. E perceba uma coisa, muitas vezes nós precisamos de coisas básicas para sobreviver, cuidar da nossa família, e está tudo certo, é isso mesmo. Mas há uma diferença em você ter coisas necessárias e você se apegar a elas. Nós precisamos aprender a nos apegar ao Senhor e aos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 1, complementa essa minha fala. Vejamos o que diz Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. E do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Volta no versículo anterior, perceba. Venhamos então nos livrar de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado. Então, espera aí, ele faz distinção. Tem coisa que é um peso, mas não é pecado. E tem coisa que é pecado, mas tem coisa que é peso e nos torna vagarosos. Quando nos apegamos a coisas, pessoas, situações, mais do que nos apegamos ao Senhor, nós começamos a nos tornar vagarosos. E aquela expectativa parece já não ser tão grande. Quando a gente fala assim, olha, Jesus está voltando. Como que a gente reage, né? O que enche os nossos olhos? Imagina uma criança, num país do futebol, você falar com uma criança que gosta muito de futebol, que ele vai jogar na seleção brasileira, o olho da criança até brilha, lacrimeja assim, sabe? Aquela expectativa grande, aquela espera, sabe? E é assim, queridos, que nós precisamos buscar fortalecer o nosso coração. É buscar em Deus esse desejo, essa vontade, essa expectativa boa da volta de Jesus. Se temos que nos desapegar de coisas, de pessoas, de situações, precisamos nos apegar a outras coisas. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, que venhamos correr para Cristo, que venhamos manter os nossos olhos, próximo versículo vai dizer isso, versículo 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Eu preciso me apegar a Jesus, eu preciso me apegar a tudo que Jesus me ensina, a sua palavra. Eu preciso me apegar à sua presença, eu preciso me apegar aos seus valores, eu preciso me apegar a tudo aquilo que me leva a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus está voltando, mas precisamos refletir nessa noite. Há algum apego excessivo às coisas deste mundo? Será que o meu coração, ele está precisando se desapegar
de coisas, pessoas, situações e voltar a se apegar ao Senhor. Que Deus te abençoe.